mas que é compacto e é indivisível, denominando átomos. Tá vendo? Ele pegou a ideia dos outros e começou a formular um modelo. A matéria seria descontínua, ou seja, ela não seria contínua, teria vários elementos diferentes um do outro, ligados. Mas não, tipo, nesse espaço, teria uma ligação, mas não sendo um elemento só. Pois entre um átomo e outro haveria um espaço vazio. Um elemento químico seria formado por um conjunto de átomos da mesma massa, tamanho e propriedade. Ou seja, o que ele propôs aqui, um elemento químico? Eu tenho um elemento, esse elemento ele tem um tamanho, uma massa, um tamanho, uma massa, uma propriedade igual a esse mesmo elemento. Um exemplo, o hidrogênio, ele tem um tamanho, uma massa, né, uma propriedade de outro hidrogênio. Um oxigênio, é só uma ideia, tá? Um oxigênio teria o tamanho, a massa, uma propriedade de outro oxigênio. Então, esses elementos iguais teria o tamanho, a massa e propriedades iguais. Isso era a ideia dele, né? Então, foi o primeiro que propôs o quê? Um modelo atômico. Não ficou só na hipótese, ele começou a propor, ele começou a criar um modelo atômico. E foi muito importante, é um ponto de partida. Isso que eu estava falando, elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massa, tamanho e propriedades diferentes. Ou seja, se eu formo uma substância simples, eu tenho átomos iguais. Né? Tenho dois, por exemplo, dois oxigênios junto. Eu tenho uma substância simples formado com o mesmo elemento. Se eu formo um elemento diferente, eu vou formando átomos diferentes. Por exemplo, H2O, eu tenho dois hidrogênio e um oxigênio. Eu estou formando uma substância com elementos diferentes. Né? Então, nós descobrimos que nem sempre, para formar uma molécula, eu preciso de átomos. Os gases nobres, né, prova isso, mas tudo bem, vamos focar aqui no modelo atômico de Dalton. Então, Dalton foi um cara que propôs o primeiro modelo atômico. Ele entendeu essa ideia, ele queria se aprofundar nessa ideia, ele propôs o primeiro modelo. Então, a combinação entre átomos diferentes em uma proporção de números inteiros formaria substâncias diferentes. Se juntar átomos, né? Uma substância composta seria formada por espécies químicas de diferentes elementos, com quantidade fixa de cada um deles. Você pode formar elementos diferentes, mas a propriedade, a massa não perde, não vai se perder porque elas vão continuar ainda, né, naquela formação. Fica de elementos, quantidade fixa de cada um deles. Dalton deu o nome átomos compostos, essa é a ideia. Essas espécies. Os átomos compostos seriam formados por um pequeno número de átomos simples. A formação do átomo, ele estava fazendo uma hipótese de como seriam formadas as moléculas, como é que se agrupariam. E aqui ele já estava já na ideia de modelo, ele já tinha criado um modelo, ele se aproximava o modelo dele, que cada átomo era parecido com o quê? Com uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, só que com tamanhos, massa e propriedades diferentes. Claro, não seriam as bolas todas iguais, teria diferença. Um átomo não poderia ser destruído. Em uma reação química, eles apenas se reajariam para formar uma nova substância. Ou seja, essa palavra, eles vão se reagrupar de uma forma diferente, eles estão formados, estão ligados de uma forma. Dependendo da temperatura, pressão, calor, esse vai mudar o estado, eles iam se agrupar de outra forma. Eles iam se organizar de outra forma. É mais legal entender isso. Eles estão se formando de uma forma, eles vão se organizar de outra forma. Por isso que eu disse no começo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então eles vão se reorganizar, os átomos, tá? Para explicar sua hipótese, Dalton elaborou um modelo, já que os átomos não poderiam ser vistos. Os modelos não são a realidade, mas uma representação da natureza.
uma imagem mental construída a fim de explicar uma teoria a respeito de alguns fenômenos, que não pode ser visualizado. Um modelo adequado torna possível que se compreenda melhor a natureza, que até mesmo se faça previsões sobre os fenômenos estudados. Esse modelo, hoje chamado de modelo atômico de Dalton, era que o átomo seria semelhante a uma bola de bilhar, esférica, maciça e indivisível. Então, ou seja, ele propôs essa ideia que os átomos eram parecidos com uma bola de bilhar. Mas, lembrando, massa, propriedade e tamanho diferente um do outro, né? Para melhor representar a sua teoria atômica, Dalton também substituiu os antigos símbolos que eram usados pelos alquimistas para representar o que eles acreditavam ser elementos químicos, por símbolos mais apropriados, até porque alguns elementos descobertos não eram conhecidos pelos alquimistas. Ele propôs uma série de círculos com linha, pontos ou letras, no meio que representasse cada elemento químico. Ou seja, ele queria representar esses elementos. Ele já tinha uma ideia, ele tinha criado um modelo, ele já queria formalizar isso. Ele criou alguns símbolos, por exemplo, o hidrogênio tem um símbolo, o carbono, e ele entendia que esses átomos formavam o quê? Formava uma molécula. E essas moléculas iam formando a matéria em si. Várias moléculas formavam uma certa quantidade de matéria. Essa era a ideia dele. Há muito tempo atrás, mas ele conseguiu chegar no modelo. É o ponto de partida, é muito essencial. Vamos lá para o exemplo. Então, aqui eu tenho a representação do modelo de Dalton. Eu tenho os átomos, moléculas e substância. Então, primeiro, quantos átomos eu tenho? Vou contar todos os átomos. Se eu falasse quantos átomos diferentes, eu ia pensar, mas quantos átomos eu tenho? Eu tenho a quantidade toda de átomos que eu tenho aqui. Então, vamos lá, eu tenho 1, 2, 3 aqui. Tenho 3 átomos aqui. Eu tenho mais 2 átomos aqui. Mais 3 átomos aqui. Então, eu tenho 3, 5, 8. 8, 8, 9, 10, 11, 12. Então, tenho 12 átomos por enquanto. Essa outra molécula aqui. Eu tenho 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. A última molécula, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 átomos. Agora, quantas moléculas? Moléculas eu já meio que contornei, né? As moléculas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 moléculas. Algumas moléculas são iguais, outras não. Quantos elementos químicos? Agora, elemento. Seria a ideia que Dalton propôs. O hidrogênio representava um elemento que era o hidrogênio representava de uma forma, o oxigênio de uma forma e assim por diante. Então, ou seja, agora elemento, não, eu tenho um elemento desse vermelho aqui, que está aqui, dá para ver pela representação, pelo tamanho, pela cor aqui nesse caso, né? Então, eu tenho um elemento que é esse vermelho, eu tenho um elemento que é esse preto e tenho um elemento que é esse azul. Então, eu tenho 3 elementos. Eles se agrupam se agrupam entre eles e formam uma molécula, formam uma substância, tudo bem, mas é 3 elementos. É uma mistura, Eu tenho vários tipos de átomos, eu tenho vários tipos de moléculas, então é uma mistura. Antes de dar continuidade, então só para vocês pensarem aqui. Então aqui eu tenho 2 átomos aqui, do mesmo elemento, formam uma molécula aqui. Então eu tenho aqui, uma combinação que simples, né? Agora, quando eu tenho formação de moléculas, uma molécula de átomos diferentes, seria o quê? Composta, porque eu tenho átomos diferentes formando uma molécula, né? Então, seria essa a ideia. Então, continuando, 2 atividades aqui. Vou apagar para não ficar... explicar a atividade para vocês.
aqui, que é o exemplo, aqui é a atividade. Qualquer dúvida, procura o professor. Essa é a ideia. Vocês aqui pergunta, analise o esquema a seguir e faça o que se pede. Aqui, quantas moléculas eu tenho aqui? Quantos átomos? E quantos elementos? Primeiro é o elemento, né? Tem que seguir a ordem. Elemento, moléculas e átomos. E descobrir a resposta. Contar. Qualquer dúvida, procure o professor. Estou à vossa disposição. Observe a imagem a seguir e responda. Número de elementos, moléculas e átomos. É isso também, contar. Tentar entender isso, né? Esse é o primeiro modelo atômico. Nós vamos nos aprofundar, buscar outros tipos de modelo até chegar no modelo que é usado hoje. Ok? Qualquer dúvida, procura o professor. Estou aqui para ajudá-los, ok? E lembrando, é top. Átomo é top, não é? Pensar que existe um mundo microscopiamente falando é top demais. Valeu, pessoal. Até mais.